Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Solitude, solidão e isolamento. Há diferença? Estar sozinho porque aprecia a própria companhia pode ser opção em dias tão conturbados como esses que vivemos. É a chamada solitude. No entanto, viver isolado de tudo e de todos pode ser sinal de solidão, o que pode levar a doenças como a depressão e a ansiedade. Entre a vontade de jogar tudo para o alto e passar um tempo sem interrupções e viver sozinho por medo ou dificuldade de se relacionar, é necessário equilíbrio. Uma palavra que a gente fala muito aqui no Faz Sentido. Eu sou a jornalista Fabiana Sparrenberger e comigo aqui hoje para falar a respeito dessa dupla. Poderia até ser uma dupla sertaneja, solidão e solitude. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Bárbara Maria Barbosa Silva. Bem-vinda, Bárbara. Primeira vez conosco aqui no Faz Sentido. E a Bárbara conta um pouquinho sobre ela, quem é a Bárbara, onde atua, para a gente conhecer um pouquinho mais. Sim, sou psicóloga, sou formada aqui em Santa Maria pela UFSM faz 15 anos. Tenho mestrado em Psicologia do Desenvolvimento pela URGS, sou especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental. É da gangue da TCC, a gente fala que nós estamos uma gangue aí da TCC. A produção está tentando, Bárbara, trazer mais da linha da psicanálise, mas a TCC, assim, está ganhando de goleada aí, né, Bárbara? Eu já assisti alguns programas e alguns colegas da TCC. E tu atuas quanto tempo em clínica já, Bárbara? 12 anos. 12 anos aqui em Santa Maria. Tu atende todos os públicos? Eu atendo adolescentes e adultos, não atendo criança. E também sou professora de psicologia. Dou aula na graduação, na Sobresp, na faculdade, e dou aula em algumas pós-graduações por aí também. Tu és coordenadora lá da Sobresp também? Não sou mais. Agora não estou mais na coordenação. Mas atuou um tempo na coordenação? Sim. O curso de psicologia da Sobresp, eu montei o curso de psicologia. Fui para lá para isso, assim, porque para começar a psicologia na Sobresp. Então tá. Então vamos falar um pouquinho, começamos uma introdução e lembrando que o programa de hoje tem produção de Luísa Neves e técnica de Fernando Barcelos. E a produção nos traz, Bárbara, para a gente comentar um pouquinho aqui o livro O Eterno Agora, que é do teólogo e filósofo alemão Paul Johannes Oskar Tillich, que ele descreve a solitude como a glória de estar sozinho. Achei tão bonito e tão poético, né? A glória de estar sozinho. Segundo ainda esse autor, solitude é basicamente escolher ser sozinho e ser feliz com essa escolha. É algo feito de forma deliberada, consentida e positiva. É, por exemplo, decidir viajar sozinho por um longo tempo, somente em companhia de si mesmo. E a gente vai lembrar de várias pessoas, né, que costumam fazer isso aí em suas vidas. Já a solidão, ela geralmente remete a um vazio, a um sentimento de abandono. Então eu queria que a Bárbara primeiro trouxesse assim os conceitos gerais, né, para que nos ajudasse a diferenciar um pouquinho a solidão, que eu acho que essa a gente tem mais domínio, né, do conceito no nosso dia a dia, e a solitude. Que conforme o autor tão bonito, achei a glória de estar sozinho. Sim. Bem interessante isso que tu fala de destacar a solidão, porque a solidão é uma palavra mais antiga, a gente conhece ela há muitos anos. Então, se a gente for pensar na própria literatura, nas artes, a solidão está presente há bastante tempo. Mas essa visão mais positiva, que é essa visão da solitude, é uma visão muito moderna. Faz pouquíssimo tempo que a gente tem ela e que a gente ouve falar da solitude. Mas também será porque nós, seres humanos, não demoramos um tanto para nos conhecermos e gostarmos da nossa própria companhia? Isso não foi um desenvolvimento humano também? Porque o que acontece? A solidão, enquanto uma característica de isolamento, ela não traz um benefício para o ser humano. Então, o isolamento social, muitas vezes ele é necessário, a gente precisa fazer. Agora, recentemente, a gente teve a experiência da pandemia. Forçada, né? Em que a gente teve que ficar isolado, mas a solidão não é uma característica genética, não é algo que nós herdamos biologicamente. Então, por isso que ela tem essa tradição de ser mal vista. Mas em termos de desenvolvimento pessoal,
isso que tu fala é essencial. A gente precisa, em muitos momentos, estar sozinho para desenvolver algumas habilidades. Então, nesse aspecto, sim, é bem como tu tá comentando. A gente precisa, em muitos momentos, para ter um desenvolvimento, ficar sozinho. Então, tem alguns aspectos como... Agora, recentemente, a gente tem falado muito sobre a meditação, mindfulness, a próprio desenvolvimento da espiritualidade, que é um termo que a psicologia tem estudado recentemente. São todos termos que a gente precisa da solitude para desenvolver. E agora eu vou trazer, Bárbara, eu gosto de fazer como os psicólogos, né? Que eles não podem falar dos outros, eles falam de si mesmo. Adorei essa técnica, então, mal de mim eu posso falar, né? Então vou usar, mas não é o caso de falar mal, eu vou usar o meu exemplo, Bárbara, porque eu acho que cabe exatamente no tema. Eu vou te dizer assim que nessa minha trajetória de 46 anos, bateu a solidão no momento da minha separação, quando eu me vi sozinha, eu e o cachorro, o filho indo para casa do pai aos finais de semana e ficamos eu e o cachorro. No início, Bárbara, era tudo muito difícil, né? Porque tu vivia num momento de um contato social entre as famílias, enfim, e daqui a pouco eu me vi sozinha. E nos primeiros tempos, realmente foi muito complicado. Eu busquei muito amigos, eu busquei companhias, eu busquei resolver essa solidão. E com o tempo, Bárbara, acho que eu fui construindo a minha solitude. Eu me enxergando, eu olhando. E daqui a pouquinho, hoje, Fabiana, 3 anos depois... é aquela que, não, esse final de semana eu preciso ficar comigo mesma, sozinha. Eu estou escolhendo hoje ficar sozinha. Eu que sofri tanto no início com a solidão, foi um momento de autoconhecimento muito grande, porque é impossível a gente fechar um ciclo importante. No meu caso foi um casamento de 20 anos. É impossível a gente fechar um ciclo sem repensar tudo. Então, passei a olhar mais para mim, passei a me conhecer mais hoje eu posso te dizer que eu me surpreendo comigo, porque eu gosto eu gosto de ficar sozinha. Eu fico sozinha hoje por opção, mas foi construída a partir de um momento de solidão profunda. Interessante isso que tu fala, porque tu traz um exemplo perfeito para a gente definir esses termos. Porque a solidão e a solitude são experiências subjetivas. Então, depende de como que a gente sente essa experiência. E já o isolamento, a gente pode pensar em termos de definição como sendo o comportamento. É o comportamento de estar afastado. Então, o isolamento é num nível mais físico, mais comportamental. E talvez por mais tempo, porque tu tens momentos, esse momento é para mim de solitude, quero ficar comigo, né, gosto, me faz bem, mas não é um isolamento que, tipo, eu gosto sempre de ficar, não, tem momentos e momentos. E isso diz muito das tuas conexões nesses momentos que tu não está na solidão ou na solitude. Porque a solitude é esse aspecto positivo, quando eu me sinto bem com a minha própria companhia. E a solidão, ela é esse misto de emoções, de angústia, de tristeza, de abandono. Então, as duas experiências, elas são subjetivas, a solidão ou a solitude. Só que as duas também, elas dependem muito das conexões afetivas que a gente tem. Então, se nós temos conexões afetivas que são positivas, é mais fácil de numa situação de isolamento, a gente sentir solitude, porque a gente sabe que se precisar vai ter com quem contar. Então, talvez tenha acontecido isso contigo. Claro, que era uma escolha minha. Se eu precisasse, a rede de apoio estava por ali. Ligava para uma amiga, ligava para um familiar. Tava tudo certo. Exatamente. Mas é a tranquilidade e a segurança que a gente pode chegar nesse momento também. Isso. Porque eu acho que no nosso dia a dia, Bárbara, também, eu acho que a gente convive com momentos de solidão também. E solitude, eu acho que uma coisa não anula a outra, né? A gente, por mais que goste da sua companhia, que goste dos momentos, vai ter momentos que sente a falta dessa pessoa ou daquela outra pessoa e vai se sentir sozinha. Eu acho que esses momentos convivem, ou não? Sim, convivem. E é interessante também que a gente faça esse monitoramento. Porque às vezes a experiência da solitude, mesmo que seja positiva, mesmo que a pessoa esteja se sentindo bem, se ela for prolongada, ela vai trazer prejuízos.
Porque é como eu tinha falado lá no início, não é biológico, a nossa espécie não sobreviveu no planeta. A gente é dependente, naturalmente sim, dependente. Sim, é na nossa informação Por isso que genética. eu acho que são momentos, né? Momentos. Vai ter um momento que por algum período, não, eu quero ficar sozinha, não quero me relacionar, mas vai ter um momento que essa dependência vai novamente vir à tona. Acho que são ciclos também, né, do ser humano. Sim, e essas conexões que a gente vive, assim, com as outras pessoas, né? A maneira como a gente também faz os nossos vínculos com as outras pessoas. Isso também vai dizer muito se eu vivo esse momento como um momento em que eu me sinto... que eu não estou sendo amparada pelas pessoas, e aí eu posso me sentir sozinha mesmo numa multidão. Porque se eu perceber que as pessoas não me amparam, eu posso estar junto com as pessoas e ainda assim sentir solidão. Então, não necessariamente a subjetividade da solitude, da solidão, vem do isolamento. Mas ela vem de como eu percebo a minha relação com as pessoas. Pode estar cercada, pode ter um relacionamento amoroso, pode estar cercado de amigos, de colegas no trabalho e estar se sentindo só. Né? E até se fala muito nessas mensagens, né, Bárbara, nessas frases prontas, né, que é muito mais difícil a gente estar só, estando sempre rodeada de pessoas, né, porque a gente se questiona, mas como que eu não consigo estabelecer vínculos e talvez afetividades a ponto de não sentir essa solidão. Né? Eu acho que é uma situação bem complicada. Isso, e aí vem as psicopatologias, né? Porque isso pode vir de uma falta de habilidade, por exemplo, a fobia social. A pessoa tem interesse em estabelecer essas conexões, mas o medo do julgamento é tão grande que a pessoa não consegue se colocar nas situações, ela não consegue se aproximar nessas relações. Ou a gente pode pensar em algumas psicopatologias em que a pessoa se sente bem com o afastamento. Os transtornos, os esquizoides, esquizotípicos, em que as pessoas... inclusive, isso a gente usa até como um critério de diferenciação de diagnóstico. Porque são pessoas que gostam de estar afastado dos outros. Elas não têm a necessidade desse convívio, né? Não sentem essa necessidade do contato, como as outras pessoas vão sentir. E aí, então, é tão importante para o ser humano estar perto, estar próximo, conviver bem com as pessoas, que isso acaba sendo um critério diagnóstico em quase todos os transtornos. Como tu falou no início, a própria depressão, a ideação suicida, né? Então, quanto mais severo o quadro da depressão, mais isolado a pessoa vai ficar. Então, assim, a gente tem o isolamento como, inclusive, um critério diagnóstico de vários transtornos, de tão importante que isso é para o ser humano. Vamos entender agora, Bárbara, sobre o nosso público aí. O que o público está avaliando? Como é que o público avalia a sua própria companhia? A gente perguntou no quadro Deixa Fluir, que a gente faz nas nossas redes sociais. Perguntamos, você aprecia a própria companhia? 89% sim e 11% não. Achei esse resultado, sim, as pessoas estão todas muito bem resolvidas, hein, Bárbara? Eu achei Tem isso muita também. gente sozinha, eu acho, por aí, então, não tem ninguém em busca de relacionamento amoroso, tá todo mundo super bem resolvido. Eu fiquei pensando, quando eu estava lendo esses resultados aqui, que como eles foram positivos, né? E eu ainda tenho dúvidas, Bárbara, que a gente brinca aqui com a produção também. Eu acho que talvez a hora da pessoa votar é como a pessoa gostaria de estar e não como a pessoa está. Eu acho que tem uma distorção aí em relação à votação. E a gente perguntou também, você sabe a diferença entre solitude e solidão? 64% sim e 36% não. Com a pandemia, acho que a gente vai voltar, vamos chamar um intervalo agora, a produção, e aí na volta a gente entende um pouquinho mais com a Bárbara sobre essas patologias que estão relacionadas ao isolamento e como a gente consegue no dia a dia perceber para também poder ajudar essas pessoas. Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido.
Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A luz pulsada, ela emite um feixe de luz, onde essa luz vai gerar calor. E este calor, ele vai tratar algumas disfunções estéticas, como por exemplo, acne, manchas, fotoenvelhecimento, rosácea. E dentro dessas disfunções estéticas, aqui na clínica, nós tratamos muito a questão de manchas. Porque a luz pulsada, nessa emissão de luz que ela trata, ela faz com que a melanina, né, no momento que a gente aplica a melanina, esse depósito de pigmento, ele acaba então reduzindo e reduzindo muito. Na questão acneica, a questão acne, ela tem um envolvimento com uma bactéria. E no momento que a gente emite esse feixe de luz, da luz intensa pulsada, a ideia é que reduza, né, essa produção desta bactéria, dando um efeito, então, melhor na pele, uma redução da oleosidade, melhorando a qualidade desta pele. Um outro benefício com o tratamento da luz pulsada é a questão de redução de olheiras. Porque este feixe de luz, então, ele vai reduzir aquela coloração, também vai reduzir aquele craqueladinho que fica na região de olhos, melhorando a textura da pele e a qualidade da pele também. Se você busca uma redução de manchas, uma redução de acne, de oleosidade, assim como uma melhora na sua autoestima e qualidade de vida, saiba que a luz intensa pulsada é uma das opções que você busca e encontra aqui na Clínica Inanna. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Voltamos com o Faz Sentido, que fala hoje sobre solidão e solitude. A nossa convidada hoje, Bárbara Barbosa Silva. A Bárbara, que é psicóloga, né, da linha
terapia cognitivo-comportamental e nos trouxe no primeiro bloco as diferenças, o que é a solitude e o que é a solidão. E a gente vai entender um pouquinho mais, Bárbara, do que o nosso público está falando aí nas redes sociais, está nos ajudando a construir o programa para entender o que é, como é que é ficar sozinho para o público que nos acompanha. Então a gente perguntou na enquete, ficar sozinho para mim é a opção eu gosto, 246 pessoas. Eu não gosto, mas tenho dificuldade de interagir, 55 pessoas. Muita gente gosta de ficar sozinho, Bárbara. Confere isso aí no que tu vês no consultório? A gente estava dando... A gente disse, gente, agora eu vou falar isso da Bárbara falar, a gente disse que vai desmentir o nosso público aqui, ó. Que estão votando naquilo que gostariam de ser. Nós vamos fazer um programa especial sobre expectativa e realidade. O que eu gosto, como eu gostaria de ser e me sentir e como realmente eu sou e me sinto. Porque a gente está desconfiado aí que esse resultado tem alguma coisa que a gente precisa fazer um programa para decifrar. É verdade. Né, Bárbara? Sim, porque a gente estava dando uma conferida aqui nesses números e olhando as pesquisas e não condiz com as pesquisas, né? Porque os estudos, se a gente for pensar esses estudos, a própria União Europeia, né? O Reino Unido, o Japão, Estados Unidos, todos eles têm publicações muito grandes de estudos falando justamente o contrário do nosso público aqui. Então, o quanto que as pessoas têm dificuldade de interação, o quanto que as pessoas estão cada vez mais tendo experiências de isolamento, quanto que a solidão faz com que as pessoas se sintam mal por estar nessa posição e que se sintam julgadas também por isso, né? Se sintam... que as pessoas não aprovam essas experiências também. Então, a gente pensou ali as questões nos estudos e os nossos dados estão bem diferentes dos nossos estudos aí. Pois é, por isso que eu acho que o público está votando em relação ao que gostaria, como gostaria de estar e estar se sentindo, e não com o resultado. Mas enfim, o que perguntamos também, Bárbara? Gostar de ficar muito tempo sozinho é normal e muito bom, 292 pessoas. É estranho, 34. E não é saudável, 63 pessoas, entendendo que gostar de ficar muito tempo sozinho não é saudável. Se a gente pensar no muito, né, muito tempo, realmente pode não ser, né? Mas como a gente já comentava, esses momentos, né, de solidão, de solitude, essa alternância de momentos dentro do nosso dia a dia é normal. Como tudo, né? O que excede, o que não gera esse equilíbrio, né? Que a gente tanto fala, né? A gente falava muito de programa, num programa sobre 8 ou 80, né? Que a gente está sempre nos extremos. Eu acho que deve preocupar, né, Bárbara, quando fica muito exagerado uma coisa ou outra, para a gente ter esse olhar atento e dar uma pensada e uma repensada sobre a vida. E as preocupações, esses estudos, até retomando que a gente estava comentando, esses estudos do Reino Unido, os estudos do Japão, eles são estudos que foram promovidos pelos governos, porque é uma questão de saúde pública, o fato das pessoas estarem muito tempo sozinhas, porque o fato de ficar em isolamento pode levar a essas experiências de solidão ou de solitude. Estar tanto em solidão quanto em solitude faz com que a gente tenha experiências de estresse. Para o nosso organismo, a TCC, né, que tem aí todos os convidados da TCC, então tu já deve estar acostumado a ouvir falar dessa parte mais biológica, porque a gente tem sempre esse viés, assim, de pensar um pouco na combinação do organismo aí, da biologia, com essa questão mental. Então, o que a gente sabe? Que essas experiências de isolamento que podem levar ao estresse vão liberar aí esses neurotransmissores e os hormônios relacionados a estresse, que principalmente o cortisol, e aí a gente pode ter algumas questões de saúde pública mesmo. Então, as experiências de isolamento, tem estudos que falam que as pessoas podem morrer prematuramente por ficar mais tempo isoladas. Tem estudos que falam que as pessoas podem desenvolver problemas cardiovasculares por estarem mais tempo isoladas.
Inclusive no Japão teve algumas ondas assim de mortes de tempo que a população ficou em isolamento. E então tem esses registros aí na história do país. E eu acho que agora, depois da pandemia, Bárbara, a gente ainda vai enxergar o efeito disso, né? Porque eu acho que está muito cedo para a gente ter uma avaliação do que isso vai representar no emocional, no psicológico, né? E até, obviamente, no físico das pessoas. Isso a gente ainda vai colher esses resultados, né? Provavelmente ainda em muitas pesquisas, né? Porque agora, quando a gente está recém finalizando um processo, por exemplo, de abandono agora abandonamos as máscaras também em local fechado. A partir de agora, alguns comportamentos vão retornar como antes, ou talvez não retornem mais. E aí eu vou te trazer um exemplo, Bárbara, que eu acho que é importante e que eu percebi em mim e, de novo, me surpreendi, porque eu não imaginei que pudesse ficar assim. Eu sempre fiz, durante todo esse período, eu não deixei um único dia de fazer exercício físico, durante os mais de 2 anos da pandemia. Todos os dias eu fiz. Eu fiz esses exercícios praticamente sozinha, porque ninguém saía para a rua, enfim, saía com máscaras, mas caminhar, correr, tudo muito difícil com máscara. Eu fiz todo esse período e sempre com poucas pessoas. Agora, no verão, no último verão, as pessoas voltaram às suas práticas esportivas. E eu, Bárbara, me dei conta, depois de um bom tempo, que eu procurava sair dos trajetos, evitar os trajetos onde tinha muitas pessoas. Porque eu desenvolvi naquela 1 hora em que eu fazia o exercício, eu desenvolvi uma conexão comigo mesma, e com os pássaros, e com a natureza, e com Deus, enfim, que a presença das outras pessoas começou a me atrapalhar. Então eu me vi fazendo rotas onde não tinha ninguém. Porque aquele movimento ali, mesmo sendo de 1, 2, 3 pessoas, começou a me incomodar. Coisa que eu nunca imaginei. Eu fui sempre uma pessoa muito sociável, muito gostando sempre da companhia das outras pessoas. Então produz na gente comportamentos que eu demorei para me dar conta. Digo, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou longe da pista de caminhada, longe da pista de corrida. Eu estou numa estrada de paralelepípedo, onde posso inclusive desenvolver uma lesão, porque eu estou fugindo das pessoas. Sim. Porque eu preciso desse momento para mim. Eu não quero compartilhar ele com ninguém. E te ouvindo, eu fico pensando, porque esses estudos que eu citei, eles são estudos de antes da pandemia. Então, imagina só o que a gente vai ter de resultado, porque essa tua experiência de transformação foi a pandemia que acabou te trazendo essa experiência de transformação. Então, imagina como é que serão esses resultados quando a gente tiver esses estudos depois. Mas eu fiquei te ouvindo e pensando que bacana essa experiência que tu tá tendo. Porque quando tu tá fazendo o teu exercício físico, tu tá tendo uma experiência dentro do que a gente tá conversando aqui hoje. Então, é uma experiência de solitude. Porque é uma experiência em que tu consegue ficar contigo mesma e sentir prazer com isso. E além de sentir prazer... Mas eu fico também ouvindo meus barulhos. Eu gostei dessa frase que o Cadu disse um dia. E eu fico ouvindo meus barulhos também. Sim. Eu fico escutando o que tá me incomodando, o que Metacognição é o nome disso, que é pensar sobre o que a gente tá pensando. Olha que chique isso, gente. Que chique é o que eu tô fazendo e nem tô sabendo. Só que isso perde caloria também, Bárbara. Eu acho que bastante. Energia mental cansa bem mais, né? Metacognição perde caloria, gente. Vamos fazer exercício físico. Gente, não perde, tá? Pelo amor de Deus. Olha lá a professora Bárbara dizendo que a metacognição emagrece. Já pensou? Não, gente, não emagrece. Mas é bom de fazer durante o exercício físico, tá, Sim. gente? O exercício físico perde caloria, então é bom. É bom a gente ouvir os nossos barulhos, nos ouvir, nos permitirmos esse momento para nos escutarmos, que eu acho que muita gente não faz porque quer fugir daquilo ali que vem, mas quanto mais a gente fizer e conseguir lidar com isso no nosso dia a dia, melhor vai ser pra gente. Né? E só consegue fazer isso se tu estiver sozinha. Então, o quanto que a gente tem que se desenvolver também a capacidade de conseguir ficar esses momentos sozinha. Porque aí também não é o que a gente tá falando especificamente aqui,
Mas a gente pode pensar o contrário disso, aquelas pessoas que fogem dessas experiências, que não conseguem em nenhum momento ficar com solitude e que se em algum momento estão sem a companhia de alguém, se percebem como estando sozinhas. Isso também nos diz algo, né? Dessa pessoa que não consegue ter essa experiência consigo mesma. Então, algo está acontecendo ali. Porque... Chega em casa, não consegue conviver com o silêncio, liga a TV, né? Se tá sozinha, liga o rádio, liga para um amigo. E eu trabalhei um tempo, Bárbara, como voluntária fazendo treinamento, no fim não atuei como voluntária, mas fazendo treinamento do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. As legal. pessoas telefonavam, Bárbara, porque as pessoas chegavam em casa e diziam, agora eu tô sozinha, eu cheguei em casa, eu tô sozinha, não tenho ninguém, e eu preciso conversar. E não consigo ficar em silêncio, eu preciso falar com alguém. As pessoas não conseguiam ficar sozinhas. E aí a gente vai falar do que é de uma habilidade para conseguir fazer isso. Então, se é uma habilidade, é necessário que haja um treinamento. Então, às vezes a gente também não pode, se a pessoa não consegue, a gente não tem que, enquanto sociedade, exigir que a pessoa consiga. A gente não vai estar fazendo um papel bacana com essa pessoa. Porque ela precisa receber um treinamento para conseguir fazer isso. Então, às vezes, a pessoa, por própria vontade, ela não está conseguindo. E aí a gente vai ter que entender o porquê disso e ajudar ela a desenvolver essa habilidade. Mas que é importante e que é necessário que a gente consiga ter essas experiências de solitude, isso é. E que as experiências de solitude, mesmo que vivendo ela positivamente, elas aconteçam por muito tempo na vida do indivíduo, também vai fazer mal. Por esses motivos que eu estava falando antes desses estudos. Tá, mas Bárbara, em que momentos, eu não estou conseguindo conceber essa parte, em que momento, se a solitude, que é positiva, eu estou bem comigo mesma, consigo ter esses momentos conectados, não dependo de ninguém, não preciso da aprovação de ninguém, isso não me faz falta. Mas que dano isso pode me causar? Ótima pergunta. Ótimo. Não, porque eu não cheguei nesse nível, tá, gente? Até gostaria, viu? Porque ia ser muito show, né? Não precisar de ninguém. Mas esse desapego total não é do ser humano, não é desse mundo. Mas eu não consigo conceber o negativo disso. Sim. Por quê? Porque subjetivamente a experiência é positiva. Em termos de sensação, a pessoa vive ela positivamente. Ela se sente bem vivendo aquela situação. Então, em aspectos psicológicos, ok. A questão é dentro daquilo que a gente estava falando da nossa neurofisiologia. Então, nós, seres humanos, temos uma necessidade emocional básica, é o nome disso, que é uma necessidade de conexão. Então, todos nós, a nossa espécie, sobreviveu nesse planeta porque a gente consegue se conectar com outros seres humanos. E aí, o nome disso é conexão afetiva. O que pode ter acontecido na história do indivíduo? Ele ter tido cuidadores que não se conectavam com ele. Cuidadores que tinham uma relação que a gente chama de desconexão. Cuidadores que rejeitavam, cuidadores que abandonaram. Não davam afeto. Perfeito, né? Cuidadores então, frios, se eu nem conheci secos. O que é o afeto, eu não vou sentir falta dele. Isso mesmo. Aí consegui chegar lá. Isso aí. Aí teve, aqueles cuidadores muito privados, assim, aqueles pais, assim, que não dão carinho, que não demonstram carinho, que não cuidaram. Então, uma história de vida de desconexão, uma história de vida de rejeição, vai fazer com que a pessoa se sinta bem em estar sozinha. Exatamente por isso, porque ela nunca recebeu aquilo. Só que isso é uma necessidade humana. É uma necessidade. Todos nós precisamos ter. É uma necessidade emocional básica, que é a necessidade de conexão. Então, isso é da nossa biologia. Faz parte de nós. Então, por isso que mesmo eu vivendo a solitude como algo... tô adorando, tá muito bom, isso é legal, não quero saber de ninguém. Se isso começa a se estender, começa a trazer estresse para o organismo daquele indivíduo. Bárbara, a última questão da enquete, então, antes da gente falar um pouquinho mais sobre os efeitos da solidão, que eu acho que isso a gente pode entrar também, a gente perguntou também, normalmente você gosta de ficar sozinho, mas por pouco tempo. Aí já tô achando que essa aqui teve mais sentido, ó.
253 pessoas. Gostam de ficar sozinhas, mas por pouco tempo. Tem horror a ficar sozinha, 21, e quanto mais sozinho, melhor, 93. Aí, para mim, fez um pouquinho mais de sentido, né, Bárbara? Concordo. Me preocupou aqueles 90 e poucos ali, né? Quanto mais sozinho, melhor. Pois é. Né? É um dado alarmante, assim. Pra gente pensar. É. Bárbara, deixa a gente entrar um pouquinho nos efeitos da solidão e até das tuas observações no consultório, agora depois da pandemia. O que se observa mais, assim, esses momentos de solidão compulsória, né, que a gente viveu? Vocês observam mais casos de depressão, ansiedade? Como é que isso está agora se mostrando no consultório? Sim. O aumento do número de casos para todos os psicólogos é espantoso, a demanda de atendimento. Inclusive de novo vou citar os estudos aqui, né? Coisa de professor, né? Tá sempre citando os artigos que lê. É ótimo. A gente adora. A gente adora a fundamentação. Essa mulher é fundamentada, ela vem com tudo na cabeça. Isso é ótimo. Mas tem alguns estudos que falam que em 10 anos vai faltar psicólogo. Viu? E eu querendo fazer psicologia. Vamos então, lá. Olha, Luísa Neves, vamos fazer, produtora. A gente está pensando seriamente, Bárbara. Depois de 30 programas, estamos muito encantadas com essa profissão e querendo assumir um compromisso com ela. Mas é uma profissão, vou começar a falar da psicologia aqui, vai vir todo o programa, né? Mas é uma profissão que, dentro desse cenário que a gente está vivendo, tem essa estimativa de que vão faltar profissionais. Não sei se isso é um dado mais, assim, alarmista ou não, mas tem essa estimativa. Mas, assim, o que a gente está vivendo na pele, né? O que a gente conversa entre os colegas? É uma demanda muito crescente. E o efeito disso é o efeito da pandemia. Então, por quê? Porque o fato das pessoas terem ficado muito tempo, serem obrigadas, como tu falou, né? Esse isolamento compulsório, serem obrigadas. Mas além disso, assim, além da psicopatologia em si, isso também tem um monte de estudos. Tem um estudo aqui que é coordenado aqui na UFSM pelo Dr. Vitor Calegaro, que ele fez os estudos do efeito da pandemia. Ele tem dados muito interessantes e os primeiros resultados dos estudos deles já dizem isso, desse aumento do número de casos de depressão, aumento do número de casos da ansiedade, da dependência química, tudo em virtude da pandemia do Covid-19. Vamos fazer um breve intervalinho, Bárbara, e a gente volta no próximo bloco para falar um pouquinho mais desses efeitos e também trazer dicas aí de como é que a gente observa quando tanto solidão quanto solitude podem ser um problema. Até mais. Estamos apresentando Faz Sentido. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Sou mãe
e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, a Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Solidão, Solitude, Fabiana Sparrenberger e Bárbara Barbosa Silva. Falei certo, né? Sim, Bárbara Barbosa Silva. Sim. Hoje é o nosso assunto, solidão, solitude. E agora a gente vai entender um pouquinho com a Bárbara. Primeiro vamos para a enquete. Isso, ó, eu já ia pular de novo. Já ia errar de novo, Fernando. Tu ia ter que cortar e fazer o programa todo de novo. Não, a gente não corta aqui, que é bem mais divertido assim. É bem pessoal, mais divertido. as pessoas gostam bem assim, porque isso aqui é a vida real, que a gente erra, conserta, assume. A vida como ela é muito mais divertida para todo mundo. A gente perguntou também, Bárbara, no nosso quadro Deixa Fluir, que é a nossa enquete do Faz Sentido, no isolamento. Sofri muito, foi a pior parte. 62. Solidão como a pior parte. Passei de boas. Ai, passei de boas, Bárbara, 164. Aprendi a equilibrar as relações, 120. Gente, para mim isso aqui tá tudo distorcido, Bárbara. Se eu fosse para dizer, ó, o público votou, a mais votada seria sofri muito, foi a pior parte. Eu acho que todo mundo tá com Alzheimer. Quem sabe a gente tem que fazer um programa, porque todo mundo esqueceu todas aquelas angústias e ansiedade, depressão, tudo aquilo que pintou, e a gente falou aqui não faz sentido também. Depois eu acho que vem aprendi a equilibrar as relações, que isso acho que com o tempo a gente passou a construir, e depois passei de boas. Né? Isso aqui, de novo, para mim tá o que as pessoas gostariam de ter feito e ter sentido e não o que aconteceu. O que te parece, Bárbara? Eu acho que, de novo, a gente vai citar os estudos, né? A gente falar aqui do estudo que a gente estava conversando antes do intervalo, o estudo aqui da UFSM é o contrário desses dados aqui, não é o que está escrito nesses dados. A depressão aparecendo com muita força, a depressão, os transtornos de ansiedade, a dependência química, a dificuldade que as pessoas tiveram com o isolamento, o quanto que as pessoas sobreviveram ao isolamento, mas não viveram isso de uma maneira positiva. Então, a gente talvez pudesse pensar em algumas perguntas para identificar algumas coisas também, né, pro público em algumas outras enquetes, assim, porque esses nossos resultados aqui estão bem... Estão muito conto de fadas, eu acho. E perguntamos também, gosto de ficar sozinho e os outros? O que os outros fazem diante desse meu gosto de ficar... Eu tive, essa aqui é uma que eu vivenciei. Gosto de ficar sozinho e os outros. Respeitam a minha rotina, 128. Me cobram por isso, 82. Acham que eu estou infeliz, 85. Isso é muito comum. Quando a pessoa diz, mas eu tô sozinha em casa, tô aqui curtindo, tô aqui lendo um livro, tô vendo uma série, tô aqui comigo, preciso desse tempo. Tá com algum problema. O que será que tá vendo com essa pessoa? Acho que tá com um problema no trabalho, ou tá em depressão. Até hoje, pessoas que dizem que gostam de ficar sozinha, tem sempre... Ou tá mentindo, né? Essa aí tá mentindo, ela deve ter uma pessoa aí, não quer assumir a relação, e aí tá falando que tá sozinha. Nunca é, porque a pessoa realmente tá feliz em estar sozinha. Sim. Mas aí é por que acontece essa visão das pessoas? Porque o conceito de solidão, ele também é construído socialmente. Então, historicamente, socialmente, politicamente, inclusive. Então, esse conceito em termos históricos, ele é um conceito mal visto.
ele é mal falado. Então, a gente, historicamente, não tem, assim, a solidão como um registro positivo. Até lá na Bíblia, Deus falou alguma coisa, tem lá escrito, né? Que como se viver sozinho fosse algo que fosse um castigo, assim. A prisão, a pessoa que vai para solitária, ela tá sendo castigada. O Robinson Crusoe, né? Então, então, em termos, assim, de registros, a posição da solidão, ela é mal vista socialmente. Então, em termos de construção histórico e social, as pessoas não veem com olhos positivos. Então, sempre que alguém enxergar uma pessoa sozinha, vai dizer que é algo ruim. E acho que esse programa é muito bacana justamente para isso, para a gente perceber que, peraí, só um pouquinho, vamos pensar um pouquinho antes disso. Será que é ruim mesmo estar sozinho? Será que o fato da pessoa estar numa posição, como tu contou, das tuas caminhadas que tu tem feito, olha que coisa interessante, que bacana que é. E é uma experiência que tu tá fazendo sozinha. Agora, se tu contar daqui um pouco num grupo de amigas, se tu estiver num restaurante conversando com as pessoas e contar sobre isso, talvez as pessoas pensem, a Fabi tá meio esquisita, ela tá com algum problema. Então, talvez as pessoas não vão avaliar bem, porque historicamente a gente não tem uma avaliação positiva mesmo. Mas acho que é esse movimento social que a gente precisa começar a construir, a perceber que a solitude é uma experiência positiva, é uma experiência necessária, é uma experiência de crescimento e que a gente pode ter ela em alguns momentos. E em que momentos, Bárbara, a gente pode identificar quando isso passa do que é saudável? Tanto, né, a solidão é talvez mais tranquilo da gente identificar de quando isso vira um problema. Mas e a solitude? Quando é que a gente vê que, poxa, mas eu preciso ajudar aquela amiga porque agora acho que passou um pouquinho do limite. O que é passar um pouquinho do limite? Que sinais que a gente pode observar que demandem alguma ajuda, algum apoio para essas pessoas? Tem 2 sinais bem importantes. O primeiro sinal é a gente observar a história dessa pessoa. Então, se é alguém que é íntimo para nós, a gente consegue saber um pouco da história de vida dessa pessoa. Então, se é uma pessoa que tem uma história de vida parecido com aquilo que a gente conversou no bloco anterior, ela vem de uma família em que ela foi privada emocionalmente, ela vem de uma família em que ela teve vivências de rejeição, ela não teve cuidadores que estabelecessem com ela uma conexão afetiva. Então, isso já é um primeiro sinal de alerta, a história da pessoa. Porque daqui um pouco, ela, pela própria ausência de relacionamento, no sentido de conexão, ela vê o fato de ficar mais isolada como algo bom. Então, acho que esse é um primeiro fator de alerta. E o segundo fator de alerta é sempre a modificação comportamental. Então, sempre quando a pessoa não era assim, o que está acontecendo com ela? Então, sempre quando a gente olha para alguém que é íntimo para a gente, que a gente já conhece há algum tempo, e a gente percebe que a pessoa fez uma alteração de comportamento, a gente tem um alerta. Então, por exemplo, aquela pessoa que toda a vida passou saindo com os amigos, estava sempre na balada, estava sempre... Daqui a pouco só gosta agora de ficar em casa. Isso. Tu convida, isso não só 1 ou 2 vezes, mas esse comportamento sucessivamente vai acontecendo, aí é sinal de que a gente precisa... Isso aí. Dar então, uma olhada e talvez fazer um alerta. E a mesma coisa do contrário, né? Sim, porque a alteração do comportamento, ela fala muito para quem está observando. Porque às vezes a pessoa, como tu mesmo disse, ela está vivendo aquilo como uma coisa boa. Então, ela não percebe que ela mudou, né? Ela não percebe que aquilo está diferente para ela. Então, isso é algo que às vezes a gente precisa se aproximar, se é alguém que a gente tem intimidade, e expressar isso, dar esse feedback para a pessoa. Porque pode ser que a pessoa esteja num grande período assim, de transformação pessoal, ou não, né? Ou a pessoa esteja desenvolvendo mesmo alguma psicopatologia dessas que a gente conversou. Porque se for um momento de olhar para dentro de si, de se reconstruir, esse momento, ela vai precisar desse momento. O problema é quando isso se prorroga por muito tempo e aí pode ser um problema. Porque eu acho que tem, né, esse olhar para dentro de si e se reconstruir e
passar a se enxergar ou a conseguir ver que esse fato de estar sozinho te faz bem. Eu acho que isso às vezes demora até um pouquinho, que foi o meu caso, para conseguir. Poxa, eu sou feliz estando sozinha, coisa que eu para mim era uma coisa impensada até então, nunca imaginei, né? E eu acho que também, Bárbara, a gente atentar para essa questão sempre dos extremos, né? Porque tá numa situação e daí vai exatamente para outra ponta. Não é aquela coisa de, são momentos aqui e momentos ali. Eu acho que para a gente também se conhecer, né? Para a gente também conseguir identificar na gente quando, né, a gente vai de uma situação, de um extremo para o outro de uma forma, às vezes, rápida e muito intensa, né? Eu acho que, claro, a gente vai conversando aqui no Faz Sentido e vai construindo esses conhecimentos, mas é um olhar que a gente precisa atentar para dentro da gente todo o tempo, né? E o quanto que é corajoso fazer isso também, essa transformação. Porque quando a gente faz essa observação da gente mesmo, quando a gente tira esse tempo para se observar, a gente acha muita coisa, né? A gente não vai conseguir se olhar e ouvir os nossos barulhos e gostar de todos eles, né? Óbvio, vai ter muita lição, muito aprendizado, mas também eu acho que é um processo, e eu falo sempre por mim, é um processo que torna a gente, com o tempo, eu acho que eu me sinto bem assim, é como se a gente fosse se livrando de um peso, e aí a vida vai ficando, é doloroso tu ter livrado do peso, mas quando tu consegue, vai ficando mais leve, e mais leve, e mais leve, e também, ao mesmo tempo que a gente chega nessa conclusão, parece que é um caminho meio infinito, quer dizer, a gente vai ser um sucessivo construir e reconstruir de nós mesmos. Mas o quanto isso, eu acho que isso, e eu não sei se tu consegues observar isso no consultório, a gente conversava até aqui, eu e o Cadu, e a gente tem uma opinião um pouquinho diferente em relação a isso, de vivência, só de observação mesmo, nada científico e tal. Porque eu acho que as pessoas refletiram sobre a sua situação e eu acho que teve a ação, teve a tentativa de melhoria. Se conseguiu ou não, aí foi... Aí não vem ao caso, mas eu percebo que as pessoas foram além da reflexão, que as pessoas fizeram tentativas de melhorias, tentaram se apropriar desse momento, enfim, que foi de solidão, que foi de dor, para transformar determinadas questões da vida que hoje elas enxergam que não cabe mais. Eu não sei se tu tem essa percepção no consultório, se ainda ficou muito na questão da reflexão, menos da ação, da transformação. Como é que tu percebe isso? E aí, olhando também para a solidão, solitude, encaixado nessa realidade. Acho que tem também uma diferença, às vezes, das possibilidades que as pessoas tiveram também ao longo desse período de isolamento. Porque para algumas pessoas foi possível fazer isso, mas teve uma parcela da população brasileira que não conseguiu fazer isso, né? Que teve que seguir a vida, seguir trabalhando, saindo de casa, tendo uma rotina, se arriscando com relação à própria pandemia mesmo, porque não tinham opção, não tinham como ficar em casa. Então, para algumas pessoas, acredito que tenham tido essa chance, mas eu tenho minhas dúvidas, assim, se as pessoas aproveitaram essa chance dessa maneira como tu traz. Acho que tu sim, acho que tu aproveitou, tanto é que tu trouxe essa transformação que tu fez e que tu vem, tanto é transformação que tu segue aplicando ela mesmo agora, quando tu traz essa experiência do verão. Tu já poderia estar voltando para um comportamento anterior, mas não. Então tu Mas é que agora tá na parte boa, né, Bárbara? Eu acho que o mais difícil é durante uma pandemia a gente se dar conta, enfim, e passar por determinados momentos de muita dor, de sofrimento e tal. Agora, e aí do meu ponto de vista, já tá mais no usufruir o efeito de quem conseguiu surfar na onda e conseguiu algum aprendizado nisso tudo. Mas eu não sei se foi muita gente, assim, que
A Bárbara é da mesma opinião do Cadu. Eu acho que eu tô muito otimista. É que a gente ouve as pessoas no consultório, né? Sim. Então, acho que tem essa outra a própria busca, né? a própria busca, Bárbara, a própria busca maior das pessoas, alguém que possa realmente ajudá-las. Eu acho que se fosse um período, entre aspas, normal, não haveria. Então, é positivo. É positivo. É a transformação. Começando as pessoas estão talvez começando os aprendizados e tal, mas é positivo. É positivo. Mais gente buscando ajuda é positivo. Sim. Porque talvez essas dores agora vieram à tona porque até então estavam escondidas lá e agora não é o que eu uso esse exemplo que eu acho muito bom. Não tem mais tapete para varrer a sujeira debaixo do tapete. O tapete voou. Então as coisas ficaram muito evidenciadas por esse momento crítico que a gente viveu. Então talvez a gente vá ver esses benefícios mais na frente aí também. E dentre as várias dificuldades do período da pandemia, lidar com a morte, com o luto, com a perda de pessoas, o isolamento, se a gente for pensar no que a gente está conversando aqui hoje, ele é uma característica muito difícil para o ser humano também. Então, retomando o que a gente já estava conversando antes. Então, biologicamente, nós não fomos preparados para isso. A nossa espécie, ela sobreviveu no planeta porque ela viveu em grupo. Então, a gente, desde lá dos nossos ancestrais, a gente aprendeu que assim a gente vai estar mais forte. E estando mais forte aqui, não faz sentido discutindo essas questões, trazendo esses convidados que fazem com que a gente, e eu vou continuar otimista, Bárbara, faz com que a gente reflita e que a gente possa promover mudanças no nosso dia a dia. É um passinho de cada vez, mas é um passinho sempre importante. Agradecer a Bárbara pela presença. Obrigada. O programa já acabou, Bárbara, tão bom, mas teremos outras oportunidades aqui para trazer a Bárbara e falar um pouquinho mais e repensar as nossas práticas, o nosso dia a dia, para essa transformação contínua que a gente quer propor aqui para você, como faz sentido. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.